Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 21. O título é Jesus é preso e julgado injustamente. Leitura da Bíblia, João capítulo 18, versículos de 1 a 40. A mensagem de hoje é a respeito de todo o capítulo 18, que trata de um capítulo triste da história de Jesus ter sido preso e julgado injustamente. É importante nós termos, já que está registrado na Bíblia, temos a consciência ou noção de como tudo ocorreu. Mas antes de entrar no capítulo 18, eu ainda quero ressaltar alguns pontos importantes dos capítulos anteriores de João. Nós vimos que Deus, Ele nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Nós somos predestinados já para a glória de Deus. Mas como Deus consegue glorificar o homem? Como consegue levar-nos à sua glória? Se a sua glória apenas os mais íntimos gozam da glória de Deus. Então, existe todo um processo de trabalho. Esse processo de trabalho começa com a palavra. E essa palavra precisa ser a palavra que procede da boca de Deus. Não é qualquer palavra. Por isso que João capítulo 17, eu vou chamar a atenção aqui no versículo 7 e também no versículo 8. Agora, eles reconhecem, eles quem? Eles, aqueles que o Pai deu ao Filho, confiou a Ele para que cuidasse. E Ele vai cuidar até o fim. Então, Jesus disse, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Queridos irmãos, aqui deixa um princípio maravilhoso e importantíssimo, que o enviado de Deus, a sua força e a sua autoridade está na procedência da palavra daquele que o enviou. Em outras palavras, se o enviado falar as suas próprias palavras, fazer a sua própria obra e agir segundo a sua própria vontade, ele não terá a força de Deus, não terá o poder de Deus para executar qualquer obra. Por isso, queridos irmãos, esse ponto é muito importante e eu faço questão de destacar que o enviado de Deus, ele não fala suas próprias palavras, ele não apresenta as próprias coisas procedentes dele mesmo. Tudo que procede do homem, queridos irmãos, não executa a obra de Deus. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios 3,
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Quer dizer, nada da obra de Deus deve partir do homem. A procedência não é o homem, a procedência vem de Deus. E aí sim a obra é realizada. Queridos irmãos, isso funciona no nosso dia a dia. Quando nós usamos a própria palavra do Senhor e nós executamos, por exemplo, a pregação do Evangelho nas ruas, nós levamos as pessoas a orarem e nós oramos com as próprias palavras que o Senhor nos deu, essa palavra sai com poder e essa palavra funciona. Ora, se a própria palavra da folhinha da imersão, né, funciona nas ruas com uma pessoa estranha, será que não funciona também no seu dia a dia, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com os irmãos, no seu relacionamento social com as pessoas? Por isso, irmãos, vamos sempre usar mais isso, usar que quando nós recebemos alguma coisa que vem da procedência de Deus, a palavra de Deus, né? Nós, irmãos, nós temos autoridade de desfrutar do poder que há nessa palavra, tá? Então isso é muito, muito importante, né? Lembra-se de Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse ao tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Quer dizer, lembre-se disso, irmãos. Não pense que você, irmão, dia após dia, preocupado com seu emprego, trabalho, suprimento, sustento, né? Garantia para o futuro, garantia econômica para o futuro. Irmão, você diz: não tenho tempo para outras coisas, porque o meu trabalho me consome todo o tempo. Mas você precisa ter consciência que só de pão, né, o homem não vive. Se não viverá, o homem se preocupa só com pão, irmãos, o homem vive com muitas carências na sua emoção, né, também na sua vida espiritual. Por isso, irmãos, nós não podemos viver somente pelo sustento do pão de cada dia. Irmão, nós precisamos buscar a palavra do Senhor, mas não é meramente uma palavra teológica, de um ensinamento doutrinário, mas, irmão, nós precisamos da palavra que procede, que sai da boca de Deus. Por isso, irmãos, essa palavra aqui em Mateus 4,4, em grego, é rema. É a palavra instantânea, é a palavra que Deus quer suprir você naquele momento. Então é isso, por isso que a folhinha da imersão funciona, é a palavra do momento, né? E Deus supre você com essa palavra e você vive por ela. Essa palavra te dá poder, essa palavra te dá vida, essa palavra te dá o amor de Deus, né? E você é suprido, né? A sua alma é suprida e o seu espírito é suprido para viver. Por isso, queridos irmãos, esse ponto é muito importante. E segundo ponto que eu queria comentar antes de passar para o capítulo 18 de João, irmãos, é mostrar para vocês que todo o trabalho que Deus está fazendo é para nos conduzir à glória de Deus. E como Deus consegue conduzir-nos a glória de Deus, é um processo de um trabalho que eu mostrei em Colossenses capítulo 1, ali mostra-nos que a glória não só tem um poder, é o poder de Deus, mas a glória tem uma força. Essa força da sua glória executa uma obra em nós. Qual é a obra que a glória de Deus executa em nós? A glória não é meramente uma coisa decorativa, né? Não é meramente um brilho, um resplendor, mas a glória tem uma força. A glória trabalha em que sentido? Trabalha no sentido de introduzir o homem nessa glória, na sua própria glória. Mas como ela faz isso? Então aqui mostra que Deus, né, Jesus deixou aqui a sua palavra, João 17, versículo 17.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a primeira coisa que essa força da glória, que quer nos conduzir à glória de Deus, precisa trabalhar é nos santificar. Como pode introduzir uma coisa que não é santa para dentro da própria santidade? Não pode. Então Deus precisa nos santificar, certo? E qual é a maneira de nos santificar? É por meio da sua palavra, é por meio da verdade. Então Deus precisa, vamos dar uma olhada em Efésios 5. Efésios capítulo 5. Ali diz que Cristo amou a igreja, tá? No versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que, quer dizer, Cristo se entregou por nós, se entregou pela sua igreja, ele tem uma finalidade, ele quer nos introduzir para a glória, mas antes de nos introduzir para a glória, precisa nos santificar, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso, irmãos, Deus precisa nos lavar com a água da palavra. Por esse motivo, irmãos, que nós estamos promovendo, incentivando vocês a cada dia ter contato com a palavra que o Senhor tem nos dado a cada semana. Essa palavra não é meramente para nós adquirirmos através dela conhecimento bíblico, teologia, não. Essa palavra, irmãos, é para nos lavar, nos purificar e nos santificar. Por isso, irmão, não basta apenas você memorizar e você ter conhecimento bíblico através dessa palavra de cada semana. Você precisa inculcá-la no seu coração. Você precisa repetir, falar várias vezes, né? É o que os adolescentes estão praticando, a imersão na palavra. Você faz a imersão, você repete, se estiver sozinho, repete sozinho, se estiver com algum outro irmão, repete com ele, sabe? Fazendo a imersão, você vai ver que essa palavra, pouco a pouco, vai sendo inculcada no seu coração, e essa palavra, você não pode não perceber, mas essa palavra vai inculcando a própria verdade em você. Deus é o único Deus verdadeiro. Só Ele é o verdadeiro nesse universo todo. Se você sair fora do Deus verdadeiro, você está conectado à mentira, à falsidade, à vaidade. Por isso, só Deus é o Deus verdadeiro. E Deus, que é verdadeiro, Ele envia Cristo como a verdade. Através da palavra, Cristo chega até você como a verdade. O que é isso? Deus está enchendo você com a própria realidade. E essa mesma palavra que traz a realidade de Deus está limpando você das coisas que não são a verdade. Ele está removendo de você, sabe, todos os elementos da falsidade, da vaidade dos seus pensamentos, da vida natural, ainda do velho homem, da velha criação. Irmãos, essa palavra está nos limpando, até da nossa vida da alma, a nossa vontade própria, né? Cristo está, através da palavra, limpando-nos, assim como a corrente sanguínea do seu corpo está de um lado suprindo com nutrientes a cada célula do seu corpo, mas também ao mesmo tempo está retirando as toxinas, né, de cada célula, jogando fora. Irmãos, esse é o processo da lavagem de água pela palavra e que nos santifica, está nos enchendo da própria natureza de Deus, a natureza santa de Deus, que é a própria verdade, né? Então, irmãos, através da santificação,
Nós então nos enchemos da verdade. Irmãos, vocês podem verificar, não desprezem os nossos jovens, os nossos adolescentes, que estão fazendo a imersão na palavra fielmente a cada dia, estão e amam a palavra de Deus, eles fazem transcrição da palavra, eles aprendem a dormir com Deus ouvindo mensagem, acordam com Deus ouvindo mensagem, todo o tempo estão inculcando a palavra, mesmo na escola, estão indo bem na escola, porque, irmãos, a palavra está abrindo o seu entendimento. Irmãos, não sei se você percebe, você já conversou com um deles que tem pouca idade, mas você percebe que ele já tem consistência espiritual. A palavra não está passando por eles, na vida deles, de uma maneira vazia. Estão sendo depositadas neles. Se você conversa com qualquer assunto que a palavra, né, profética tem já falado, eles estão constituídos com essa verdade. Por isso, irmãos, vale a pena a gente, né, seguir esse exemplo e viver dessa forma. E nós vamos estar sendo preenchidos com a verdade. E preenchendo-nos com a verdade, irmãos, o que acontece? Essa própria palavra, ela vem com a vida santa de Deus, vem a natureza santa de Deus, vem a própria verdade que é Cristo nos enchendo, mas também uma coisa não podem esquecer, irmãos, essa palavra traz a natureza de Deus, que é o amor. O amor de Deus, queridos irmãos, o amor de Deus tem um efeito aglutinador. O amor de Deus tem um efeito de liga, de conexão, né? O amor de Deus, irmãos, nos conecta com Deus. O amor de Deus nos conecta uns com os outros, nos une com perfeição e nos edifica juntos. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Então, quando nós somos pela palavra de Deus, nos santificando com a verdade, e nós somos introduzidos, irmão, cada vez mais para dentro da glória de Deus, para dentro do próprio Deus, nós estamos sendo introduzidos, irmão, na própria unidade de Deus. Nós já falamos, irmãos, em Provérbios capítulo 8, que antes de eu criar este mundo, antes da criação, Deus estava só nesse universo, só existia Ele. Só que Ele não era solitário como nós pensávamos, né? O Pai e o Filho, Deus triuno, o Pai e o Filho, com relação a isso, estavam bem resolvidos. Eles viviam em um relacionamento perfeito, um relacionamento de amor, o amor de Deus. Um era alegria do outro, um era o prazer do outro, eles viviam nessa felicidade total, porque eles viviam nessa unidade orgânica. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Irmãos, isso humanamente, na nossa lógica, nós não entendemos, mas é assim mesmo que o Pai e o Filho viviam, né, na eternidade. Mas um dia, o Pai propôs em chamar o homem, convidar o homem para participar dessa unidade, para participar dessa glória, participar dessa alegria, dessa felicidade em que vivia Deus, o Deus triuno. Irmãos, olha só que privilégio. Dentre tantas criaturas, Ele escolheu o homem e criou o homem à sua imagem e semelhança, e está nos preparando, irmãos, para a glória. O que é nos preparando para a glória, irmãos? Está nos preparando para convidar-nos para participarmos dessa unidade orgânica e participarmos da glória de Deus. Então, se você não acredita, vê então o versículo 21 de João 17, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Irmãos, essa é a unidade orgânica. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Como pode ser isso, irmãos? Fisicamente é impossível. Dois corpos não podem estar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é física, mas Deus é Espírito. Tá? Então, irmãos, essa unidade do Pai está no Filho e o Filho está no Pai, e Deus está nos chamando para essa unidade misteriosa e orgânica. Aqui fala, também sejam eles em nós.
para participarmos, para o homem participar dessa unidade orgânica, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado. Veja, essa glória é que faz o trabalho. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Então a glória, a força da glória, trabalha para sermos um, na unidade orgânica de Deus. Eu neles, onde eu estou? Para que sejam um como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então a glória trabalha para essa unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, aqui aparece o elemento amor. Irmão, o amor é o único elemento capaz de fazer essa união, essa unidade orgânica e perfeita. Irmãos, é o amor de Deus. Então, graças a Deus, irmão, Deus está nos introduzindo para essa glória, essa unidade, né? Não é a unidade superficial que homens têm, não é isso? Entre si, como amizade, né? Como afinidades, como os que têm o mesmo gosto. Não é essa unidade. Essa unidade é muito fraca, muito limitada. Mas Deus quer nos chamar para uma unidade perfeita, uma unidade orgânica. E quem faz esse trabalho é a glória, e nós vamos se introduzir na própria glória. E nós vamos estar com Deus unidos para todo sempre. Está contente? Está alegre? Irmãos, eu estou muito alegre. Mas, por outro lado, antes de entrar no capítulo 18, ainda quero complementar. Irmãos, não é uma coisa só para o futuro. Essa glória não é algo só para o futuro. Naquele dia nós vamos desfrutar dessa glória, não. Hoje mesmo estamos vivendo já nessa glória. Eu li ontem na live com o PAC, de que quando Moisés, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, né? Você também pode ter intimidade com Deus através da palavra. Fazendo imersão na palavra, você vai conhecendo Deus, você vai tendo intimidade com Deus. Então Moisés entrava na tenda da congregação, tinha intimidade com Deus, falava com Deus, tinha comunhão com Deus, e enquanto Deus falava com ele, irmão, o que acontece? O seu rosto, ele se enchia da glória de Deus. Ele se enchia da glória de Deus, quer dizer, o seu rosto brilhava com a luz da glória. Então depois que ele recebeu instrução de Deus, ordem de Deus, palavra de Deus, ele saía para o povo e passava essa palavra para o povo. Só que quando ele saía e o seu rosto brilhava, por que o seu rosto brilhava? Estava cheio da glória, porque ele estava conversando com Deus, tendo contato com Deus, com a palavra de Deus. E você pode ter essa experiência. Quando você tem contato com Deus, contato com a palavra de Deus, fazendo imersão, o seu rosto brilha. Não fisicamente, mas as pessoas nas ruas percebem que você é diferente, tá? E ainda mais, quando Moisés saía para falar com o povo, o que é que lhe dava autoridade para o povo ouvir como palavra de Deus? Era essa glória no rosto. Tanto é que quando a glória com tempos desvanecia, hoje a glória já não desvanece em você, mas naquele tempo de Moisés, a glória do seu rosto desvanece. Então quando desvanece, ele perde a autoridade da palavra, porque a glória que autorizava ele falar por Deus, vocês entenderam? Então quando perdia a glória, ele voltava correndo para a tenda da congregação e continuava na presença de Deus, e novamente era abastecido da glória. Mas do Novo Testamento, irmão, não precisa mais, né? Essa glória é cumulativa. 2 Coríntios 3, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus, não é maravilhoso?
Ó, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto ao seu coração. Irmãos, por que Moisés colocava o véu sobre a face quando a glória desvanecia? Porque Moisés não queria ver, o povo ver, essa terminação da glória. Então ele voltava para recarregar, de glória na presença de Deus. Agora, irmãos, vamos lá. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, irmão? Onde está a presença do Senhor? Onde está a palavra do Senhor? Onde está a glória do Senhor, tá? Versículo 18, essa é a nossa experiência hoje. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por isso, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, fazemos a comportagem, contactamos as pessoas, irmão, quando nós fazemos a imersão na palavra nos traz glória, e essa glória nos dá autoridade de falar por Deus, e as pessoas então recebem o poder de Deus, e milagres acontecem, nas ruas. Então, graças ao Senhor, hoje não precisamos esperar naquele dia para experimentar a glória. Hoje nós já experimentamos a glória, e essa glória é cumulativa, ela não desaparece, ela vai acumular uma sobre a outra, até sermos totalmente transformados, tá? Amém? Chega, então vamos entrar no capítulo 18. Ó Senhor Jesus. Capítulo 18, versículo 1. Aqui Jesus está no Getsemane, que é um jardim. Ele foi traído, ele foi preso nesse jardim, tá? Eu não sei, você sabe mais ou menos geograficamente como é, tá? Eu já falei para vocês várias vezes, visitei ali o lugar, no Monte das Oliveiras, vamos supor que eu estou aqui no Monte das Oliveiras, e diante do Monte das Oliveiras existe um vale, chamado Vale de Cedron, tá? E do outro lado do vale está um planalto, tá? Esse planalto é onde estava o templo, tá? O templo. E ali estava o planalto do templo, e do lado depois do vale de Cedron está, o Jardim das Oliveiras, tá? Eu estou falando, onde eu estou aqui seria a oriente, a leste do templo, Vale de Cedron corta de norte ao sul, tá? Então aqui está a leste. E quando Jesus chegar e as nações os exércitos das nações tentarão encurralar o povo de Israel e para exterminar, Jesus então finalmente voltará, ele pisará com seus pés o pé direito do lado norte do monte e o pé esquerdo do lado sul do monte, e o Monte das Oliveiras fenderá ao meio, e o povo de Israel que estaria encurralado teria uma passagem para fugir a leste,
Vocês estão entendendo? Então, isso aqui é o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, aqui embaixo, tá? Já perto do Vale de Cedron, no sopé do Monte das Oliveiras está Jardim de Getsemane. Aqui está o Jardim de Getsemane, tá? Então, é para vocês entenderem mais ou menos geograficamente, tá? Bom, em João 13, o que aconteceu no versículo 21, Jesus indica o traidor na sua ceia. Você se lembra? Né? João, né? Capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, tá? Então aqui está a traição, tá? E versículo 30, né? 30, versículo 29 diz assim: pois como Judas era quem trazia a bolsa, né, pensaram alguns que Aí versículo 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então vocês se lembram, só para vocês se localizarem no tempo, era a ceia da Páscoa, não é isso? Jesus comia a última ceia da Páscoa com os seus discípulos e indicou o traidor saiu do meio da ceia. Vocês estão localizando? Saiu do meio da ceia, tá? E Judas saiu, ficaram só os 11 discípulos com Jesus. Aí Jesus, a partir do capítulo 14, abre o seu coração, não é isso? Até o capítulo 17, falou das coisas profundas, da sua intimidade, até o capítulo 17. Então, esse é o momento em que, né, ele estava na ceia. E Judas, quando saiu, foi fazer contato com os principais sacerdotes, não é isso? E que traria o soldado para onde estaria Jesus. Então, ele sabia que Jesus estava na ceia, num cenáculo, num lugar onde estavam comendo a ceia. Então Jesus, depois de falar com, né, os seus discípulos, Jesus falou: vamos sair desse lugar, porque ele sabia que o traidor iria trazer soldados para esse lugar da ceia. E Jesus então foi para o Jardim de Getsemane, tá bom? Só vocês entenderem, foi para Getsemane. E Judas foi para lá, deve ter ido até o lugar da ceia, não tendo achado Jesus. Ele sabia que Jesus, de tempo em tempo, levava os seus discípulos para o Jardim de Getsemane. Ele foi achar lá, tá bom? Então, no final do capítulo 14, né? Eu já falei no versículo 31, tá? Quando ele, ó Senhor Jesus, 13, 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Então Jesus, né, falou de uma maneira mais aberta daí para frente. E no final do capítulo, no versículo 31 do capítulo 14, finalzinho ele fala assim: levantai-vos, vamos-nos daqui. Quer dizer, vamos sair desse lugar da ceia, vamos sair daqui, tá? Então, aí Jesus saiu com seus discípulos para outro lado do ribeiro do Cedron, tá? Isso está no capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles, tá? Jesus estava ali em Jerusalém, estava, né, perto do templo, e ele saiu de lá e atravessou o Vale do Cedron e veio ao Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, tá? Bom, Judas, então versículos 2 e 3, e Judas o traidor também conhecia aquele lugar, tá? Não deve ter achado Jesus no pináculo, no cenáculo, e foi até lá.
E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Tá? Ó Senhor Jesus, né? Jesus, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe, né, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, né, na verdade, quando Jesus falou, sou eu, Jesus, na verdade, disse o nome de Deus. Eu sou, né? A quem buscais? Né? Jesus, né? Ele falou, eu sou aquele que existe de eternidade a eternidade. Eu sou aquele que era, que é e que há de ser. Ele é o Deus, o eu sou, a própria existência, tá? Por isso que, né, os soldados recuaram e caíram por terra, por causa dele ter pronunciado o nome de Deus, tá? Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu sou, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, e se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Olha só que preocupação de Jesus. Jesus sabia que, hora que ele for preso, a intenção dos principais sacerdotes era prender a todos os seus discípulos. Então Jesus disse, se vocês estão me buscando, deixem os meus discípulos, né, ir embora, não prendam a eles, tá bom? Então, irmão, Jesus, na verdade, disse o nome de Deus que revelou a Moisés em Êxodo 3,14, não vou ler de novo, tá? Em João 8,58. Foi por isso que os soldados recuaram e caíram por terra. Bom, mesmo sofrendo a traição de Judas e a intimidação dos soldados, Jesus ainda se preocupou com seus discípulos. Versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Eu, na verdade, né, eu estou aqui voluntariamente, porque se eu não quisesse, ninguém me prenderia e ninguém tiraria a minha vida, certo? Irmãos, então eu estou aqui porque eu quero fazer a vontade do Pai, né, o cálice que o Pai me deu para beber. Irmãos, Jesus havia deixado claro em João 10, dá uma olhada, em João 10, versículos 17 e 18, aqui, ó. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou. Ninguém tira a vida de mim. Eu dou, depois vou ressuscitar para reassumir. Versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meu Pai me deu essa autoridade sobre a minha vida. Eu dou voluntariamente. Se eu não quiser, ninguém a tira de mim, entendeu? Então assim, mesmo com essa violência toda, né? Esse aparato militar todo para prender Jesus, se Jesus não quisesse, eles não levariam, certo? Só para vocês entenderem, tá? Ó Senhor Jesus. Então, Lucas registrou, né, em Lucas 22, 51,
que Jesus curou a Malco. Vamos dar uma olhada rapidamente, só para registro. 22:31. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus curou a orelha que foi decepada, tá? E vamos ver o mesmo registro em Mateus 26. Dê uma olhada lá, Mateus 26:47. Esse mesmo registro de Jesus sendo preso, tá? 26:47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Olha só, vem para prender um bandido. Jesus não é bandido. Eles vieram, né, prender com espadas e porretes, né? E você sabe quem é que mandou? Vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. Olha só que coisa feia, né? E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Que coisa feia, né? E Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E nós sabemos que essa pessoa era Pedro, tá? Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, que me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? E como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim devo proceder? Ó Senhor Jesus. Irmãos, vocês sabem quantos são 12 legiões de anjos? Uma legião dos soldados romanos era uma divisão do exército romano composta de mais de 6.000 homens. Então multiplica 6.000 por 12, vai dar quanto? 72.000 anjos. 72.000 anjos. Irmão, ele só precisa mandar para o pai, manda os anjos aqui para me socorrer. Irmão, são 72.000 anjos. Você sabia que Deus criou muitos anjos? Temos milhões e milhões e milhões de anjos. Você sabia disso ou não? Hein? Sabia disso? Por isso, irmãos, mesmo que terça parte dos anjos seguiram a Satanás, tem 2/3 dos anjos, irmãos, estão aí a serviço de Deus. Você sabia que muita coisa não acontece com você porque é a proteção dos anjos em você? Porque Deus tem seus anjos que se acampam ao nosso redor. Por isso o adolescente não precisa ter medo não, né? Deus tem milhões de anjos, milhões e milhões de anjos, muitos anjos, né? A serviço de Deus, tá? E a serviço dos que hão de herdar
a salvação que está escrito em Hebreus capítulo 1, certo? Então nós somos cuidados por Deus também através dos anjos. Então Deus poderia mandar 72 mil anjos, mas como cumpririam as escrituras? Jesus tinha que morrer, tá? Então Jesus disse para as multidões, versículo 55 de Mateus 26, naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendesse, não tiveram coragem de me prender enquanto eu falava. Ninguém teve coragem. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Irmãos, esse ponto é importante, nós sabemos. Todos os discípulos fugiram. Pedro que disse: ainda que todos se abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que seja necessário dar-me a minha vida, eu darei a minha vida por ti. Mas ele fugiu também, ó. Deu no pé. Ó Senhor Jesus. Eu vou explicar para você o ambiente daquela noite, tá? Em nota 11 de Mateus 26, de King James atualizado, tem uma nota, fala que todos os soldados romanos, somados com os policiais que estavam a mando do Sinédrio, a mais alta corte de tribunal dos judeus, somados junto, irmãos, daria aproximadamente 500, somando policiais armados do Sinédrio dos judeus e mais os policiais dos judeus, dos soldados, eram para manter a segurança pública, tá? E os soldados romanos são do exército, tá? Somando tudo daria mais ou menos 500. Você imagina só, num jardim, tá? Aparentemente pequeno, e de repente aparecem 500 pessoas, 500 soldados, com tochas, lanternas, com porretes, com espadas. Irmão, imagina o ambiente aterrorizador daquele momento, tá? Então, esses soldados, irmãos, esses soldados romanos, eles ficam na corte romana da fortaleza de Antônia. A fortaleza de Antônia era a residência e também escritório, oficiais do governador romano da Judeia, e no caso era o Pilatos. E quando o governador não está em serviço em Jerusalém, porque ele só vai para Jerusalém por ocasião das festas judaicas, para que, se houvesse necessidade de conversar com a liderança dos judeus, ele então, no tempo das festas, ele ficava ali à disposição na fortaleza de Antônia, em Jerusalém. E no restante dos dias, ele ficava em outro lugar chamado Cesareia. E vocês se lembram que eu já falei que a Cesareia ficava à beira do lago de Genezaré, e depois se chamou de Mar da Galileia, e também, também por causa da Cesareia, ficava ali também, e o nome foi dado também ao lago de Cesareia. Por isso, irmãos, esses eram dois lugares onde o governador romano ficava. E como eles sabiam que havia necessidade de julgamento, e também era por ocasião da festa da Páscoa, então o governador romano estava na fortaleza de Antônia. E quando vinha o governador, vinha um destacamento grande de militar ali na fortaleza, tá?
Só para vocês entenderem, tá? Bom, vamos continuar. João 18, versículo 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas, os judeus, prenderam Jesus e manietaram-no, né? Amarraram os seus braços e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Tá? Bom, irmãos, aqui eu vou dizendo, aqui começa o julgamento, né, de Jesus. Jesus então seria julgado pelas autoridades dos judeus pela lei de Moisés. Então, na base da lei de Moisés, os judeus julgaram a Jesus a partir desse momento. Então, vocês se lembram que João Batista havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, em João capítulo 1, versículo 29, né, que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, irmãos, Jesus na ceia, né, da última Páscoa dele, né, ele predisse aos discípulos, ele seria imolado como Cordeiro Pascal daquele ano, tá? Isso está, né, no versículo 28, né? Ó Senhor Jesus. Depois, né, versículo 22, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã, eles não entraram no pretório, não se contaminaram, mas para poderem comer a Páscoa. Então aquele dia era Páscoa, tá? Bom, e outra coisa, o Cordeiro da Páscoa, irmãos, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, tinha de ser examinado, está em Êxodo 12, abra sua Bíblia, Êxodo 12, versículos de 3, né, até 6. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento, você vê, desde o dia 10, né, seria examinado o cordeiro para ver se tem defeito, e depois de examinado, guardará até a Páscoa, a véspera da Páscoa, até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os sacerdotes, né, tinham de examinar, tá? Tinha examinar, tá? Então Jesus foi examinado pelo sumo sacerdote, pelo governador romano, e nenhum defeito foi achado nele, tá? Então, só para vocês saberem que isso é para cumprir a escritura, o cordeiro tinha que ser examinado, tá? E por que, deixa eu ver aqui, ó, conduziram, né, primeiramente a Anás, ora, o sogro de Caifás. Pergunta que fica é a seguinte: se Caifás era o sumo sacerdote, por que conduziram Jesus primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, não é mesmo? E Caifás também tinha profetizado, né, por Deus, que importava morrer um homem pelo povo.
Esse homem seria Jesus, essa é a profecia. Por isso Jesus estava ali como Cordeiro Pascal para morrer pelo povo, pelo povo de Deus. Mas, irmãos, por que Anás? Aqui é bom vocês entenderem um pouco a história, tá? Anás, ele foi um sumo sacerdote, serviu como sumo sacerdote do ano 6º até o ano 15 depois de Cristo. E continuou com grande influência, depois de deixar o cargo. Na verdade, ocorre o seguinte: Anás era o patriarca da família de sumos sacerdotes. Então, ele tinha um grande poder. Só que os romanos, eles, para não uma pessoa acabar adquirindo poder demais, então os romanos obrigavam de que o sumo sacerdote deveriam exercer por um período o seu sacerdócio, e depois teria que passar para outro sumo sacerdote, para que alguém não tivesse uma grande influência. Só que Anás, ele tinha uma grande influência junto ao povo judeu, mas ele foi obrigado pelo Império Romano a passar, para os seus filhos. Então cinco dos seus filhos, exerceram a função, e agora era a vez de Caifás, o seu genro, e exercer a função. E dessa forma, irmãos, Anás continuava sendo o mais prestigiado entre os judeus e patriarca de uma família de sumos sacerdotes. Muitos ainda o consideravam como sumo sacerdote, o detentor legítimo do cargo, ainda que os oficiais romanos considerassem Caifás por ocasião do julgamento de Jesus. Isso só para vocês entenderem pela história por que Anás tinha que examinar, tá? Bom, aí vamos lá. E onde nós? Versículo 15 a 18, irmãos, registra Pedro negando a Jesus. Que triste, Aquele que fala que jamais, mesmo que todos abandonassem, ele jamais abandonaria, ele acaba negando. Vamos ler rapidamente, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro discípulo, irmãos, muito provavelmente seja João, tá? Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Quer dizer, Jesus entrou no pátio da casa do sumo sacerdote, e João, sendo conhecido do sumo sacerdote, teve licença para entrar também no pátio, tá? E Pedro, porém, ficou do lado de fora. Ele não tinha esse privilégio. E pois o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e acabou levando a Pedro para dentro, tá? Então, provavelmente João, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro, tá? E versículo 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Aí Simão Pedro disse: não sou. Respondeu ele: não sou, Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. Por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando também. Vamos pular para o versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Quer dizer, ali no pátio, devia ser uma madrugada muito fria, todos estavam ali se aquentando ali, você sabe que ali estavam os soldados romanos, ali estavam também, muita gente do Sinédrio, tal, e Pedro estava lá, e aquentando-se também. Aí perguntaram, ele disse que não era. Versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente, olha só,
o destino, né? Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: você cortou a orelha do meu parente, né? Eu não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Ó Senhor Jesus. Ó o galo aí, né? Ó Senhor Jesus. Bom, vamos seguir um pouco aqui o sumo sacerdote Anás interrogando Jesus. Depois a gente volta para Pedro. Versículo 19: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Porque Anás perguntou, né, acerca dos seus discípulos e do que ele ensinava. Jesus falou: o que eu ensino é público. Todos ouviram, não tem nada para esconder, não tem nada oculto, né? Aí, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se eu falei mal, me julga, fala que eu fiz mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Quer dizer, Anás viu que não ia chegar a nada esse tipo de interrogatório, porque não tem nada para interrogar. Tudo que Jesus ensinava, todo mundo sabia o que Jesus ensinava. Aí despachou Jesus para Caifás, tá? Ó Senhor Jesus. Então vamos voltar para o assunto de Pedro. Irmãos, vocês se lembram em João 13, né? Pedro reagiu de uma maneira tão forte. Ele disse assim, capítulo 13 de João, versículo 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Isso foi registrado para mostrar, queridos irmãos, que nós desconhecemos a nossa própria incapacidade. Pois em um ímpeto heróico, Pedro disse: não, eu jamais te abandonarei. Irmão, muitas vezes a gente fala palavras, por impulso, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Mas, irmãos, diante de situações maiores do que você, intimidadoras, como era aquilo, 500 soldados romanos e mais os guardas do Sinédrio, estavam ali, irmão, naquela noite, com tochas, espadas, lanças, lanternas, porretes. Irmãos, aquela situação, irmãos, você está prestes a perder a sua vida também. Irmão, no momento de grande risco de morte, irmão, você não sabe como você reagiria. Por isso, irmão, você não seja arrogante, não ache que você pode bater no peito e dizer: eu jamais faria isso, Por isso, irmãos, negar o Senhor 3 vezes, torna a conduta de Pedro indesculpável. Quer dizer, se ele negar o Senhor uma vez só, pode ter ocorrido uma fraqueza no momento, mas 3 vezes... Então, irmãos, o Senhor fez questão dele negar o Senhor 3 vezes. É para deixar bem patente, irmão, que o homem natural não é confiável. Na hora da bonança, o homem natural promete tudo.
mas em situações de grande pressão acaba revelando quem nós realmente somos. Jeremias 17:5. O que fala Jeremias 17:5? Hein? O que fala Jeremias 17:5? Não confia no homem. Hein? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não confia no homem, não confia no outro homem, nem confia no seu homem, nem você mesmo, tá? Porque o homem não é confiável, né? Muitas vezes nós fazemos nosso braço, né? A nossa carne mortal, o nosso braço. Irmão, não é confiável a nossa carne, não é confiável. No registro de Lucas, dá uma olhada em Lucas 22, versículo 61. Então, voltando-se ao Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar ao galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, chorou porque ele percebeu o quanto ele era incapaz. Ele falou coisas que ele não conhecia, ele mesmo não conhecia ele mesmo, né? Então, eu acho que nesse momento, Pedro parecia que, se eu for Jesus, teria desistido de mim, porque eu sou uma vergonha mesmo, né? Então, foi uma coisa difícil para Pedro. Então, aí, Jesus é interrogado por Pilatos. Vamos lá voltar para João 18, tá? Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. A partir daqui, irmão, Jesus é julgado pelos homens. Na casa do sumo sacerdote, ele foi julgado pela liderança do povo de Israel, pela lei. E agora ele é julgado pela lei dos homens, né? Pelos homens. Então Jesus, perante Pilatos, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório onde estava a fortaleza de Antônia. Era cedo de manhã, eles judeus, não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Irmãos, era aquela noite, no crepúsculo da tarde, eles iriam comer a Páscoa. Então, eles não podiam se contaminar naquele dia. E na lei dos judeus, se eles, depois de purificado, entrassem na casa ou em recinto dos gentios, eles se contaminariam de novo e não estariam aptos para comer a Páscoa, porque naquela tarde iriam comer a Páscoa, tá? Então isso indica claramente que era exatamente na Páscoa que Jesus, né, foi crucificado, tá? Então eles não podiam entrar dentro da fortaleza, não podiam entrar na tribuna, né, do pretório, na tribuna de Pilatos, não podiam entrar, ficaram do lado de fora, ficaram no pátio externo, tá? Os judeus, tá? Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Irmão, malfeitor aqui, entenda-se nos dias de hoje por bandido. Se esse homem não for bandido, nós não traríamos, né, até você. Bom, só para vocês entenderem, irmãos, Pilatos era o governador romano da Judéia. Os líderes judeus queriam matar Jesus, mas, não sei se vocês sabem, debaixo do Império Romano, os judeus não tinham o direito de condenar, executar o seu condenado. Então, a condenação e a execução
né, de pena de morte tinha que ser feito por meio do Império Romano. Então, os judeus estavam loucos para matar Jesus. Eles queriam ver Jesus morto. Ele estava atrapalhando, né, o projeto de poder deles. Então, eles precisavam do favor do governador romano. Vocês entenderam? Eles precisavam convencer o governador romano de que ele precisava condenar Jesus e matar Jesus. Irmãos, se os judeus tivessem o direito de executar o seu condenado, Jesus não seria morto por crucificação. Aí não cumpriria a Escritura. Jesus seria morto por que processo? Entre os judeus, a pena de morte é apedrejamento. Você lembra daquela mulher adúltera que trouxeram Jesus? Eles queriam apedrejar. Então, a condenação e a execução é por apedrejamento. Então, Jesus teria sido morto, se fosse pelo julgamento dos judeus, morto por apedrejamento. E, então, fugiria todas as profecias da Escritura. Mas Jesus tinha que ser executado pelo Império Romano pela morte na cruz. Tá? Então, só que os judeus estavam nas mãos do governador. Se o governador decidisse soltá-lo, eles não saberiam o que fazer. Então eles estavam pressionando ao máximo para que o Pilatos pudesse, né, tomasse a decisão de condenar Jesus e matar Jesus, tá? Mas o governador disse: qual é o motivo? Qual é o crime deles? Vocês não apresentaram nenhum crime digno de morte, né? E eles falaram: se não fosse bandido, a gente não teria trazido, tá? Então, só para vocês entenderam, tá? Então, ó Senhor Jesus, o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui. Então, versículo 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Vocês entenderam isso? Eles não tinham o direito de executar, tá? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Eles tinham que morrer pelo processo da pena de morte dos romanos. Morrer. E vocês sabem que a morte por crucificação, irmãos, é a pior morte também entre os romanos. É a morte mais sofrida, Ó Senhor Jesus. Era uma morte, irmãos, não sei se, né, talvez na outra mensagem eu não tenho que falar sobre isso. Irmãos, era uma morte, vocês pendurado aqui nos dois braços e preso com os pés, né? E todo o corpo, né, é pendurado aqui nas forças dos braços, né? E os pés segurando um pouco. Você imagina pendurado por horas e horas. Tá? Você não tem mais força para se segurar. E quando o corpo pende para baixo, o diafragma pressiona os pulmões e você não consegue respirar. Fica tão pressionado, não consegue respirar. Então, para você poder respirar, você tem que usar a musculatura e subir um pouco para respirar. Mas você não aguenta por muito tempo e cai de novo. Entendeu? Então, é uma sensação horrível. Você não tem mais força para levantar, mas tem que levantar para respirar. Então, irmãos, era uma coisa horrível. E é uma morte, claro, além das dores, né? Das mãos, dos pés e tal. E, irmãos, tem criminoso que fica até dias. 1 dia, 2 dias vivo ali, você imagina, né? Por isso que os judeus não podiam deixar que isso entrasse no dia de sábado. Então pediram autorização por Pilatos para quebrar as pernas. Porque a hora que você quebra as pernas e perde totalmente a sustentação, não é isso? Quando perde a sustentação, asfixia aqui, tá? Por isso que morre mais cedo. Mas Jesus, ninguém quebrou as pernas de Jesus, né? Podemos ver isso na próxima mensagem. Mas, irmãos, isso eu quero mostrar, irmãos, a morte pela cruz é a morte horrível, a pior morte, né, do método dos romanos. Muito bem, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Pilatos então percebeu logo a intenção deles,
pois não havia nenhum crime cometido digno de morte na legislação romana. Porém, ele percebeu a grande pressão dos judeus, né? Se a morte de Jesus, irmãos, fosse executada por judeus, seria por apedrejamento, já disse. Mas segundo o Velho Testamento, Cristo seria levantado em uma haste. Isso está em Números 21, 8 e 9. Vocês lembram da serpente de bronze levantada numa haste por Moisés? E em João 3,14, Jesus menciona isso. E o 8, 28 e João 12, 32. Pois ele foi pendurado num madeiro, Atos 5,30. Vamos ler pelo menos isso, vai. Atos 5,30, como diz o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 5,30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Pendurando num madeiro, tá? E Atos 10, 39, Atos 13, 29, Gálatas 3, 13 e 1 Pedro 2, 24. Vamos ler, só para terminar aqui, 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vós vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmão, porque ele foi pendurado no madeiro, crucificado, irmãos, nossos pecados foram perdoados e nossas chagas foram saradas de nossas chagas, e nós éramos, irmãos, como ovelhas sem pastor, como Jesus em Mateus 9 encontrou as multidões, irmãos, todos aflitos, todos perdidos e todos exaustos, mas, irmãos, agora pela sua morte e ressurreição, hoje nós não estamos mais desgarrados como ovelhas, mas nós temos um pastor, nós temos um bispo que pastoreia as nossas almas. Irmãos, a parte do nosso ser mais necessária de ser pastoreado, irmãos, não é só corpo, não é alimento, mas é alimento para a nossa alma. A nossa alma é a parte mais perdidinha, não é verdade? Então, graças a Deus, irmão, hoje nós temos, por causa do seu sofrimento de Cristo na cruz, irmãos, hoje nós temos um pastor, nós temos um bispo das nossas almas. Muito bem, então vamos voltar lá para João. Ó Senhor Jesus. Aí, tornou, 33, tornou Jesus a entrar no pretório, né? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Quer dizer, os judeus queriam que Pilatos, né, executasse Jesus pela sedição, ele querendo levantar uma revolta, sendo ele o rei dos judeus, levantar-se contra o Império Romano. Mas não era isso, Jesus não veio para isso, né? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Quer dizer, Jesus está dizendo, você está perguntando isso por pressão dos judeus, porque você viu que eu não tenho nenhum crime digno de morte, tá? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O que você fez? Jesus falou: eu não fiz nada. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui.
né? Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmão, por que nós pregamos o evangelho do reino nas ruas? Porque Jesus veio para ser rei, sim. Ele veio para assumir o reino desse mundo. Não é disputar com o Império Romano, não. O reino dele não é desse mundo. O reino dele, irmãos, é o reino dos céus, né? Vai possuir essa terra. Tendo dito isto, né, perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Eu não sei o que vocês estão me impressionando aqui. Eu não estou vendo nenhum crime, né? É costume entre vós. Aí, irmãos, aí ele fez uma coisa feia. Ali entregou para júri popular. Quer dizer, ele entregou para o povo decidir. Irmão, imagina, ele que tem o poder da decisão, ele jogou essa responsabilidade para o povo judeu. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido, era um salteador. Irmãos, olha só que coisa feia, que coisa feia. Irmãos, nosso Senhor Jesus nasceu para ser rei, sim. Não desse mundo. Nasceu para ser. Por quê? Eu já li várias vezes, irmão, Lucas capítulo 1, não é isso? Lucas capítulo 1. Senhor Jesus. Quando o anjo Gabriel, da parte de Deus, ele foi enviado da parte de Deus para Galiléia, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ali estava uma virgem desposada com certo homem, José, da casa de Davi, porque os dois tinham que ser da descendência de Davi, da tribo de realeza. Dessa tribo saem reis, e Jesus é o rei. Ele nasceu para ser o rei, né? Então, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, você tem medo não, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O seu reino não é deste mundo. O seu reinado não terá fim. Irmãos, é por isso que eu li também Isaías 9, 6 e 7. Vamos repetir aqui. Isaías 9, 6 e 7, mostra para que esse menino se nos nasceu, né? Porque ele é o filho que se nos deu. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, antes de ler o versículo 7, eu quero chamar a atenção, irmãos. Ele é o príncipe da paz. Ele é, ó Senhor Jesus. Ele também é que executa o juízo e a justiça. Por que eu disse isso?
vocês percebem que no julgamento de Jesus, irmãos, nem os líderes judeus fizeram justiça, e nem o julgamento de Pilatos, indicando a justiça desse mundo, fez justiça, não é isso? Então a justiça dos homens, irmãos, é falha. A justiça dos homens, irmãos, é passível, irmão, de suborno e é passível de pressões. Por causa da pressão dos judeus, Pilatos condenou a Jesus. Irmãos, nós não nos sentimos seguros nesse mundo, mas graças a Deus, na manifestação do reino dos céus, nós teremos 1000 anos do reinado de Jesus, e o seu reinado, irmãos, esse reino é reinado por príncipe da paz. Nesse reino teremos paz, porque nesse reino haverá justiça, a verdadeira justiça, por 1000 anos, e paz. E depois dos 1000 anos, ele entregará o reino a Deus, e claro, Deus reinará com justiça e com paz, para todo sempre. Por isso, irmãos, hoje nós somos carentes da justiça, nós somos carentes da paz, mas graças a Deus, por isso, irmãos, que nós estamos indo às ruas para pregar o evangelho do reino, porque a nossa esperança é a vinda do reino, né, de Deus, de Cristo, na manifestação do reino dos céus. Hoje a igreja já vive dentro da justiça de Deus, da paz de Deus, porque a igreja é a realidade do reino dos céus. Mas a nossa esperança é a vinda da manifestação no reino dos céus. Durante 1000 anos nós estaremos dentro de um reinado de justiça e de paz. Por isso, irmãos, Mateus 24:14, que diz: e será pregado esse evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, irmãos, estará na hora de Cristo assumir o reino. Quando Cristo assumir o reino, irmãos, irá embora toda injustiça, toda falta de paz. Irmão, nós viveremos então em justiça e paz para todo sempre. Jesus é o Senhor, amém. Estou há 15 dias na África, mais especificamente em Nairobi, no Quênia, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido a nossa experiência aqui. Começamos essa viagem com o coração cheio de expectativas e fé, ansiosos para servir e testemunhar o amor de Deus em ação. E desde então temos sido testemunhas vivas do poder transformador que a palavra tem. Nesses últimos dias mergulhamos de cabeça nas ferramentas que o Senhor tem nos dado, como CEAP, comportagem, gritos de guerra e muita imersão na palavra profética. Tivemos muitas experiências na comportagem com pessoas que não só receberam a oração, como fizeram imersão conosco e por mergulhar nessa palavra sentiram um ardente desejo de adquirir os livros e ofertar para muitas outras pessoas. E por fim, também tivemos reinauguração da Casa de Adolescentes, onde reunimos mais de 20 adolescentes para imergir na palavra, pregar o evangelho e também compartilhar suas experiências. Graças ao Senhor, o evangelho do reino tem se alastrado em todo o continente africano, e isso de fato é resultado de um coração simples e obediente à palavra. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like. Tchau!